Continuando a história onde nosso prota Shu King vai para o seu quarto e começa a cultivar e melhora a sua visão. Neste momento ele vai ver o que sua irmã está fazendo, mas digamos que ele se arrepende de ter feito isso. Após este acontecimento, no outro dia Shu King vai para a escola e nesse momento seu melhor amigo, que agora meio que virou amiga, o encontra e pergunta para o nosso prota por que não atendeu as ligações. Nesse momento ele vê que seu melhor amigo está falando naquele tom feminino, vira as costas e vai embora, falando no pensamento que aquele não era seu amigo, nem querendo. Já na sala de aula, ele fica murmurando que não aguenta ficar mais naquele mundo, até que a presidente da classe Son Choran aparece e toda tímida conversa com Shu King. Neste momento aparece uma garota feia que dói por dizer assim, chega pra lá na presidente e agarra o prota. Mas nesta mesma hora o prota dá um soco nela e ele fica irritado, mas ela tenta revidar com outro soco. Mas o irmão de Ye Shenxi, a garota da cama do nosso primeiro episódio, chega e manda ela parar o soco, e manda ela vazar. Ele vai falar com o prota e pedir desculpas pelo dia anterior, pois ele iria mandar alguém buscar o nosso prota, mas perdeu a localização dele. Ele pediu a sua irmã que levasse o prota até em casa, porém ela deu a ele uma bebida, onde ele já não lembrava de nada após ter bebido aquilo. E ele sente muito por isso, mas Shu King diz para ele não se preocupar com isto. Mais tarde, na saída da escola, a irmã de Ye Shenxi chega de carro e pede para o nosso prota entrar no carro, falando para ele pegar a carona e pensar em sua família. Já dentro do carro, como ele obedeceu, ela tira com a cara dele e diz que é assim que ela gosta. E o prota logo em seguida diz a ela que esse foi o maior erro dela. Mas no final ela quer ajudar a família do nosso prota que se passa em problemas nos negócios e diz que quer começar como amiga dele. Ele, bem tranquilo, aceita a proposta dela. Ela começa a conversar com o prota a respeito das artes marciais antigas a ele, quando de repente, um caminhão vem de frente ao carro deles e assim sofrendo um acidente. Assim os dois ficam feridos dentro do carro. Shu King pega a garota e os tira de dentro do carro, mas ela está preocupada e diz que eles precisam ir para o hospital devido ao ferimento do prota. Mas assim que eles saem do carro, os dois veem uma gangue de mulheres vindo ao encontro deles com armas brancas. Assim ela diz às mulheres da gangue que se atrevem a ferir o homem dela e parte para cima. Porém uma delas vai ao encontro do prota e acaba levando um soco, fazendo ela voar ao chão, e assim os dois deixaram a gangue no chão estiradas e as derrotando. Após isto o prota diz que não poderão mais comer juntos hoje e diz que vai para casa, e que devem combinar outro dia o jantar. Neste momento a garota recebe uma chamada, que faz ela se preocupar e o prota fica se perguntando o que houve. Neste momento o prota diz que vai embora pois essa conversa não lhe pertence, mas a garota segura seu braço e chorando diz que sua mãe foi gravemente ferida. Então o prota diz que irá junto com ela até sua mãe. Após algumas palavras dele, ela o abraça forte. Após isto a cena corta para a casa dela, na família Ye. Porém a senhora Yemei, tia da garota, não deixa ninguém entrar em casa, a não ser a garota. Assim ela fica muito irritada. Ela pede ao prota ir junto com ela, porém duas seguranças barram eles de entrar e ele no mesmo momento diz que é um médico a elas. Porém após algumas palavras falando dos sofrimentos destas seguranças, sem cogitar mais nada, elas o liberam para entrar na casa. Porém a sua tia o barram logo à frente dizendo que homens não podem entrar naquela casa, a não ser que tenham habilidades. Ao mesmo tempo ela chama Yemeia, filha da tia da Ye Shenxi, para testar as habilidades dele. Ela, se aproveitando da situação, diz ao prota para combinar uma coisa: caso ela ganhe, ele deverá dormir uma noite com ela, e ele aceita. Mas sem esforço ele se defende de um chute dela e contra-ataca com um soco na barriga dela, assim a derrotando. Assim eles conseguem finalmente entrar na casa. Assim que entraram no quarto de sua mãe, Ye Shenxi o abraça e diz que Shu King era médico e iria lhe ajudar. Porém ela diz a ele para sair do quarto para ela ter uma conversa com sua filha sós. Logo após o prota já aparece dizendo que ela foi atacada e recebeu um golpe com certa energia e necessita que tem que usar uma grande energia para evitar que se propague ao seu corpo.
Neste momento ela fica espantada e pede para sua filha se retirar. Ela diz que irá mostrar o ferimento e começa a se despir, já nosso prota já larga aquela enxurrada de sangue pelo narizão, mas ao ver a ferida, viu que o dano era pior do que pensava e diz que isso destruirá seus órgãos em 5 dias, assim ele tenta fazer algo. Após ter retirado um pouco da energia do corpo dela, ela se sente melhor e pergunta o que poderia fazer por ele. Mas ao sair da casa da família Ye, Shenxi tenta seduzir o prota a ficar, para fazer aquilo, tá ligado? Mas ele nega e ela faz uma rima para ele rindo. No outro dia na escola ele se depara com Tang Ziyan, jogando basquete na escola, onde ao mesmo tempo o prota vê que ela era o seu primeiro amor no preparatório em sua outra vida, mas ele quer evitar ela nesta vida, porém ao mesmo tempo ela o chama, achando que o conhece de algum lugar e o prota responde que vão à mesma escola, então acredita que sim. Ela deixa o assunto de lado e o chama para jogar basquete. O prota aceita e tira a bola da sua mão rapidamente. Assim ela torna este jogo uma competição e se ela ganhar, ele será seu namorado. E se ele ganhar ela fará o que ele quiser. Desde o início da partida ela joga a sério para ela tornar ele seu namorado. Mas ela perde facilmente pelo nosso prota. Após a partida ela pergunta a ele o que quer dela, e ele pergunta para ela, o que achar de sair? Ela fica toda feliz, mas responde a ele, que para sair com ela, ele precisará ser mais forte, assim o nosso prota fica com cara de tacho. À noite ele volta para a casa da família Ye, para eliminar mais um pouco da energia que resta no corpo da mãe de Ye Shenxi. Após isso, quando ele estava saindo da casa da família Ye, Shenxi aparece e pergunta que recompensa ele quer por ter salvo ela e sua mãe. Na mesma hora ele pensa em um cosplay e sorri, assim ele vai indo embora. Caminhando para sua casa, um carro do nada para ao seu lado e um garoto desce dele. Bem arrogante ele pergunta por que o nosso prota está indo atrás de Tang Ziyan e fala que seu nome é Liu Wei. Após ele tenta atacar, mas o prota facilmente desvia e segura seu braço firmemente. Liu Wei dá a ordem de suas seguranças o ajudarem a derrotar o nosso prota. Com isso o prota enfia a cara de Liu Wei no chão e derrota as seguranças dele. Nisso ele avisa que Tang Ziyan casará com ele, pois se trata de um acordo de família. Mas ele se lembra do caso da família Li e se pergunta se realmente Tang Ziyan decidiu se casar com ele ou por causa de problemas da família dela. Aí ele decide ter mais informações, e devido ter salvo Ye Shenxi e sua mãe ele decide pedir o favor que ela estava devendo a ele, um investigador privado a ela. Logo após manda um número de contato Shen Huawei mais 10.000 em dinheiro e ele se pergunta o porquê do dinheiro. Ele liga para o contato que lhe foi passado e assim que o atende, ela fala que para fazer aquilo, e diz que não é barata. Mais tarde os dois se encontram em um bar. Ao prota ver ela, ele o chama de Loli. Logo após Shen Hua pergunta a relação dele com a Ye Shenxi, se eles eram namorados. Porém se não fossem era para ele ser o namorado dela. Assim o prota esparrama a bebida com a fala dela e desvia do assunto. Nosso prota pergunta sobre família de Tang Ziyan. Mas toda hora a Loli fica tirando com a cara do prota. Ele logo diz que irá atrás de outra pessoa para pedir informações. Aí a Loli fala que não pode nem brincar com ele. Com isso ela larga algumas informações sobre a família, que com Liu Wei e Tang Ziyan se casando. A família Li poderá dar assistência na família Tang nos comércios onde eles trabalham. Logo após ele pergunta para a informante Loli se existia alguma antiga família de artes marciais que inclui alquimia neste mundo e ela responde que a família Tang, por quem ele se referiu, é uma família de alquimistas especialistas em elixires e medicina. Logo após a Loli deu uma, não posso falar, assim deixando o prota bravo e envergonhado. Depois ela explica que existem dois tipos de alquimia, que seriam a comum que preparam elixires e que usam um poder espiritual. Nosso prota que usa essa segunda opção ele se espanta, se perguntando se tem mais pessoas igual a ele. Após isso ele pergunta para Loli se tem outras informações e ela diz que se ele acompanhar num jantar ela contará para ele. Assim os dois saem do bar e vão para uma vendinha de espetinhos. Lá o prota fica espantado com o pedido da informante Loli.
que pediu nada mais nada menos que 20 espetinhos de porco e 4 cervejas geladas. Nem preciso dizer que o prota ficou com uma cara de tacho ali, hahaha. Pouco tempo depois, após ela beber demais, ela larga as suas mágoas nele e dá em cima do prota, pedindo se ele gosta dela, mas ela acaba pagando e ele leva ela para casa. Ao abrir a porta ele depara o lixão, literalmente, da casa dela. Ele a larga em sua cama e do nada mesmo, ela o agarra e se atira em cima dele. Então pessoal, esse é o resumo desta parte contando que tem aqui dos capítulos 9 ao 19. O que acontecerá na continuação? Espero que vocês tenham gostado. Sou novo aí na parada de resumos e estou vivendo e aprendendo, hahaha. Leia o mangá.